Bom dia! Vamos esperar a Raquel. Estamos fazendo essa série sobre as forças de caráter para falar sobre cada uma delas. As forças são o que move a psicologia positiva. A gente vai falar aqui sobre as 24 forças de caráter, que são qualidades humanas que todos nós temos. E aí a gente tem maior ou menor grau cada uma delas. E eu tô chamando aqui especialistas em suas forças para contarem como é que elas funcionam e como que elas podem ajudar na crise e também quando que elas se tornam patológicas. Então, para quem está entrando agora, só um resuminho sobre as forças. É uma ferramenta muito utilizada pela psicologia positiva. Para tudo a gente usa. A gente usa as forças para a gente focar no lado bom do que a gente já tem e não ficar olhando para o que a gente não tem, né? Que a gente tem esse costume. Deixa eu ver se a Raquel. Hello! How are you? I will speak in Portuguese. Is that a problem for you? Legal, vamos esperar aqui. We are waiting for Raquel. Ah, do you speak Portuguese? Ah, que bacana! Treinando meu inglês aqui só. A gente tá fazendo. Como que é o teu nome mesmo? Não é um nome complicadinho de falar? Oi, Raquel, vamos lá. Ah, você estudou com o Henrique. Que legal, o Henrique já veio aqui falar com a gente na quarentena positiva. Fiz o curso do Henrique e também sou mentora do curso dele, do Robinho, aqui no Brasil. Yaro, legal. Raquel, não deu certo? Vamos tentar. Legal, né? Oi, Fê. Então, a gente está falando sobre as forças de caráter. Já chegou, Raquel? Chegou, mas eu não sei o que acontece aqui com De o novo. vídeo. Tá, Olha, né? aconteceu isso com o Diego, numa série que a gente estava fazendo lá no Degusta, e Ah, ele trocou de celular e funcionou. fez o Vou quê? falar pra você. Ele trocou de celular e funcionou. Trocou de aparelho, né? Não comprou outro aparelho para live, mas ele Ah, tá! quer tentar me convidar, Raquel? Tenta me convidar, Beleza. tá? Para quem está assistindo aí, só me digam se foi a Raquel que ficou só com a voz, né? Não eu. Ai, ai. Yara, da onde que você é? Você fez o curso com ele lá nos Estados Unidos, provavelmente, né? Qual país que você é? Eu lembro porque eu te sigo aqui, a gente é amiga no LinkedIn também, né? Eu tô aqui, tá? Que bom que eu tô aqui. Obrigada, Fê. Vamos lá, acho que a Raquel saiu para entrar de novo. A última live com a Raquel deu esse problema também, não sei por quê. Oi, Carol, tudo bem? Ah, eres de Venezuela. Tem uma grande amiga da Venezuela aqui em Curitiba.
muito amiga minha, a Patrícia Miguel. Que legal. Fabi, tudo bem? A Raquel, ela tá entrando, deu um probleminha. Fez o certificado com a Megan. Oi, Cida! Pois eu também. A nossa certificação aqui no Brasil teve a participação da Megan também. Eles estão vindo. Estão vindo para cá também. Agora com essa pandemia aí, a gente vai ter, eu acho que só no final do ano. Ai, sabia que eu morei em Portugal também, Yaro? Morei em Lisboa, no ano de 2000. Morei um ano lá. Bom dia, Cida, que bom te ver aí. A gente está esperando a Raquel, que deu um probleminha aí, não sei o quê, mas vamos lá. Bom, eu gosto de papear, sabe? Então, enquanto ela não vem, pode ir conversando comigo aqui, que nem a Yara está fazendo. Oi, Raquel, vamos lá. Oi, Cilei. Raquel, vamos ver se entra agora. Mundo mínimo. Mínimo. Tudo se conectando. Ah, entrou, só que está ao contrário a câmera. Pois é, esse trem não vira aqui, ué. Verdade, Ah, virou! ainda bem. É? Gente, que Então, bom. eu não troquei de celular, não, mas aí eu dei uma reiniciada e ficou bom. Os meninos estão prestigiando. Aqui tá a Fábia, a Feira, Isso a aí, Silene. galera. Ó, show, hein? Ó, nesse. Bom, Tô para quem animada, tô empolgada hoje. que bom. Para quem não conhece a Raquel, eu vou te apresentar rapidinho e depois você complementa, tá, Raquel? Tá bom, linda. Oi, é minha amiga, em primeiro lugar. Oi, Thay. Ela foi aluna do Nano Degree em Psicologia Positiva, que é um curso de formação que a gente tem em Psicologia Positiva, e hoje ela é mentora do nosso curso. Já fez uma live aqui com a gente, né, falando sobre o que ela faz um trabalho de facilitação e harmonia familiar, muito legal, que inclusive ela tem um curso, né, uma mentoria online que eu estou fazendo, que é muito bom. E aí eu convidei, estou fazendo essa série para a gente, as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender o uso das forças, né, Raquel? E aí a É, gente conversando sobre o nano, né, sobre as dificuldades que os alunos enfrentam, eu percebi que eles precisam conhecer as forças, né? Assim como todo mundo. A gente não tem como trabalhar com as forças se a gente não conhecer a fundo. Então, eu estou fazendo essa série para que a gente fale sobre cada uma das forças. Então, cada dia vai ser uma força e um especialista na força, né? Para quem não conhece a psicologia positiva, a gente tem um teste de forças de caráter, e lá no teste dá uma hierarquia das suas forças, e tem lá as forças de assinatura, e eu estou convidando as pessoas que têm alguma determinada força nas top 5 para vir falar aqui. E uma das forças top 5 da Raquel é a gratidão. Então, hoje é sobre isso que a gente vai falar. Diga aí, Raquel. Complemente essa apresentação. aí eu devo falar bom dia para Cirlei. Obrigada, Fê, por estar também fazendo lá o meu curso. Fico super feliz e muito grata, né? Realmente, a gratidão, ela faz parte da minha vida de uma forma genuína, né? E assim, é muito legal isso, porque recentemente eu fiz com as pessoas que eu estou mentorando exatamente esse exercício, né? Para olhar para a força de uma forma sem aquela questão assim só de compreender o que significa aquilo como conceito, sabe? E sim olhar para aquela força como parte de você, né? E Uhum. aí você começa a entender que essa força vai te auxiliar no seu dia a dia para que você tenha uma vida mais tranquila, que flua melhor aquilo que para você às vezes é árduo realizar, né? Então, como a gratidão, eu sinto a gratidão pelas coisas, pelas pessoas, pelas situações, então eu coloco em movimento aonde?
no que eu mais acho sagrado na minha vida, né? Que é a família. Então, eu pego os meus valores, né? Que eu acho muito importante a gente ter um momento com a família, e aí eu uso nas refeições que a gente come juntos, né? É sagrado a gente jantar pelo menos juntos, e a gente faz a oração e agradecendo o alimento, né? Agradecendo por estarmos juntos naquele momento. Então, você coloca um valor que você quer inserir dentro da sua família, nos seus filhos, como parte de quem você é, deixando registrado aí, né, na base, no seio familiar, quem você quer que o seu filho se recorde e passe também para os filhos dele, né? Aquilo que para você é genuíno, único. E o que eu tenho de reflexo disso? O meu filho menor, tudo ele agradece. Às vezes até em excesso, entendeu? Se você dá um sorvetinho para ele, mãe, muito obrigada, gratidão. E ele fala gratidão, porque tudo eu falo gratidão, né? Aham. Só que aí, por exemplo, se a gente vai almoçar em algum lugar, né? Tudo, a gente também faz a oração, sabe? Então, a gente tem que realmente colocar em movimento e em ritual na vida da gente. Não pode ficar falhando. Porque se você falha, que nem se você, eu tenho vergonha dos outros. Não, a gente faz mesmo. Seja onde estiver, né? Faz e agradece, porque aquilo é parte da gente. Então, quando a gente cria esses rituais e diários, a gente vai sentindo essa presença, no caso que a gente está falando da gratidão aqui, né? Só que aí eu coloco na roda todo o movimento das minhas outras 5 primeiras forças, né? Que é a espiritualidade, o amor ao aprendizado, a apreciação da beleza, né? E, e é isso, assim, eu fico extasiada quando eu coloco as minhas forças em prática, né? Porque daí aquelas tristezas, angústia que às vezes dá, elas me salvam, né? Queria falar duas coisas aqui. A gratidão, além de ser uma força, ela também é um valor, né? Então você falou da gratidão como valor também, né? De inserir o que você acredita no âmbito familiar, e isso é muito legal. A outra coisa é que a gratidão, a gente pode usar as nossas forças, né? Como você falou, juntas. Elas sempre operam juntas. Elas nunca operam sozinhas, né? Então você tem a espiritualidade que também te ajuda. Muitas vezes você usa uma força e acaba trazendo uma outra força que não está tão desenvolvida em você, né? Por causa do uso dessa força. E aí a prática da gratidão, ela tem uma coisa que você falou aí que eu acho que é importante, né? A gente precisa sentir, né, Raquel? Não é Sentir. assim, ficar agradecendo e tal. E aí a dificuldade que eu vejo em algumas pessoas de realmente sentir essa gratidão, né? O que que você pode dar de dica sobre isso? Então, foi exatamente o que eu falei. Você tem que colocar a sua força, no caso, a gratidão que a gente está conversando, eu coloco o quê? No meu valor, naquilo que realmente é importante para mim. Então, quando eu coloco no valor, eu coloco significado. E quando eu coloco significado, o sentir, ele transpira, né, através dos poros da gente. Tanto que o meu filho mais novo, ele captou isso e ele pegou isso para ele, né? Ele conseguiu entender o sentido da gratidão para mim, a importância de agradecer quando o outro lhe faz alguma coisa, quando o outro lhe dá um carinho, né? Ou quando ele recebe algo. Então, você tem que criar esses rituais que fazem sentido na sua vida. Se você fica assim, hashtag gratidão, gratidão por quê? Você tem sempre que fazer uma pergunta para você. Essa gratidão tem qual significado para mim? O que isso tem de sentido na minha vida? O que isso representa para mim? O que isso representa como valor, né? Eu acho que essas perguntas elas são importantes. Então, ela sempre está ligada a um significado, né? Você não vai Tem, para fazer. mim, né? Para mim tá. Tá. Não, Aí eu mas até te pergunto, tem que ser assim ou isso é para mim? Como que funciona? Você que é a minha mestre, né? você É sabe mais sim. de gratidão do que eu.
Você é PhD. É minha mestra. Ai, mas é isso de encontrar um sentido, né? Eu acho que isso é super importante em cada uma das nossas forças, né? Para a gente conseguir atuar com elas. Se eu não vejo sentido, eu não faço, não vem de dentro aquilo, né, Raquel? Não, véi, não. Dar um sentido, ó, gente, isso é bem importante. Aqui a Yaro falou sobre o melhor das forças. Opa, peraí, fugiu. É que elas ajudam a apreciar melhor as forças do outro, né? Isso é bacana também. Quando você vai trabalhando com as forças, você fica tão sensível ao uso das forças e você vê o quanto isso é importante para a tua vida, que você consegue enxergar no outro, né? Por isso que acompanhem toda a quarentena aqui das forças, porque aí vocês vão aprender bastante sobre elas e vão conseguir identificar muito fácil as forças no outro. E aí, quando a gente identifica a força no outro, a gente sai daquela posição de julgamento, de encontrar só os defeitos, né? Então, você começa a treinar o teu olhar para entender que o outro também tem uma força, assim como você, que ele também tem uma parte importante dele, que ele pode colocar no mundo, e você valorizar isso, né? A Cirlei falou que importante é ter um significado mesmo, legal. E Raquel, a gente vai falar também aqui sobre o uso em excesso, a falta, né, da força ou o subuso que a gente chama. Você tem alguma coisa para falar sobre isso? O que, que seria o uso em excesso da gratidão, por exemplo? Ixi, aí eu preciso da minha água. Você tem aí, professora? Eu Por tenho, favor, me ajuda. tá? Então, deixa eu só explicar o que, que é isso para as pessoas que não sabem. Então, a gente tem, para a psicologia positiva, as patologias, elas estão em o subuso de uma força, ou seja, você usar ela muito pouco, a falta, né, do uso da força. O subuso é como se fosse o oposto, né? Você faz o oposto daquilo. A falta, ou seja, você não usa, e o superuso, né? O uso em excesso. Então, da gratidão, cada força tem a sua patologia, é né? Uma forma patológica de funcionar. Então, o ideal é o equilíbrio dessa força. Então, por exemplo, o excesso do uso, né, que eu falei para você, seria, por exemplo, uma pessoa que agradece assim por tudo, mas com uma insinuação junto, querendo que aquilo se reverta para alguma coisa. Ela não vem do Uma barganha, né? Uma barganha. Ela, coração. ela faz, ela é simpaticona lá, mas para ter algo em troca, né? Exatamente. Então, esse seria o excesso da gratidão. Aqui eu coloquei, eu também anotei, porque eu também não sei de cor de todas as forças. A Ai, oposição, ufa, porque a oposição é a ingratidão, né? Não é grato e, pelo contrário, acaba até fazendo coisas que machucam o outro, né? O outro, de repente, se doa para você em determinado momento, você não percebe isso, você passa por cima disso, você já vê um defeito. Então, é não ser grato de jeito nenhum. E aqui, ó, a falta da gratidão é rude, é ser rude, tá? Ser um pouco aquela pessoa mais fria, sabe? Que não consegue colocar o sentimento de gratidão para fora, embora possa até perceber que aquilo fez bem para ela e que ela é grata, mas ela não consegue sentir aquilo e colocar aquilo para fora, tá? Você percebeu em algum momento que você teve que ajustar a força da gratidão na tua vida? com certeza, porque na realidade eu já transitei por todas essas, né? Porque a importância do autoconhecimento, né? É exatamente quando a gente se propõe a se observar. Então eu faço isso muito. Isso para mim é um exercício contínuo. E isso cansa, né? Por isso que muitas vezes as pessoas desistem, né? Então, eu me observo. Primeiro, se você tem que validar a sua força. Como é que você valida essa sua força? Você valida a sua força verificando se aquela força ela é natural em você. Ela não exige um empenho, um esforço, né? Que você coloque atenção para poder exercê-la.
Se ela é tranquila para você, positivo, já tá um ok. E Raquelzinha, é você travou. travei? Puxa, então vamos voltar. Eu estava falando da força que você tem que validar, né? Então você Uhum. tem que verificar. Eu falei da. A primeira deu para escutar o que eu falei? Deu. Não, deu. Deu. Tá. Então, daí a segunda parte de validação dessa força é exatamente assim. Se essa força você precisa utilizá-la com uma forma de recompensa, ou para receber, né, o seu salário, então você se empenha para utilizá-la, mas porque você vai ter um retorno financeiro em relação àquilo, ou porque você vai ter uma atenção de uma determinada pessoa, é exatamente isso que você falou, essa barganha da utilização da força para uma recompensa de algo do ego, né? Algo que você quer muito, mas que você precisa doar para o outro com empenho e esforço. Né? Então, isso precisa ser muito olhado. Quando você utiliza essa força do coração, que foi o exemplo que eu dei, quando não é um esforço a gente fazer a oração juntos, né? Aquela, não é uma obrigação. Aquilo se torna realmente, como eu falo rituais, porque tem pessoas que utilizam, pode utilizar a palavra que for, o importante é ter a disciplina diária de executar, mas de executar com o amor. Que nem às vezes, né? Tá mais corridinho, começa, ai, muito obrigado, gratidão por esse alimento, por esse... Não, para, né? Vamos fazer com calma, vamos voltar. Uhum. Por quê? Porque se você não colocar o amor, né, em tudo aquilo que você está se propondo a fazer, no caso das forças que a gente está falando, ela se anula. Como ela se anula? Através das divergências aí que tem do oposto, do excesso, né? Então, o que eu falei que lógico que eu já transitei por todas elas, porque eu sou humana, né? Então, eu já quis barganhar. Só que aí o que acontece? É isso que eu falo, a utilização do autoconhecimento. Como que é o autoconhecimento? É muito bonito se falar, mas de praticar, as pessoas elas não têm aquela disciplina e aquele empenho. Por quê? Porque é algo que não vai ser notado por ninguém, a não ser por você mesma. Então você tem que anotar em que momento que eu estou barganhando, né? Qual foi o significado disso para mim? O que eu senti na hora que eu fui barganhar? Você tem que sentar e escrever mesmo. Não pode só ficar no pensamento, porque no pensamento vira fumaça, né? Então, quando você está nessa autopercepção e observação de si mesma, é quando você toma posse e conhecimento de quem você realmente é. Mas quem você é na essência. E o que é essa tão falada essência? Na essência é aquilo que é limpo de todas as interferências externas, né? Que você muitas vezes atua ou tem um determinado comportamento por osmose mesmo, ou por estar enxergando o que o outro fez, ou um amigo seu, ou suas referências familiares, sociais. Quando você se pergunta, é isso que eu sinto de verdade? É isso que eu quero fazer de verdade? De verdade. Aí você fala assim, não dá para mentir para você mesmo, sabe por quê? Quando você está agindo por uma referência, seja familiar, né? Ou então por um comportamento social das pessoas que você convive, ou que você né, tem no dia a dia perto de você, é como se alguém pegasse a mão e enfiasse no seu coração e apertasse, porque você sente angústia, você sente um desconforto. Quando você está na sua essência, você tem a certeza absoluta que aquilo é seu. E que por mais que vá magoar alguém, né, por uma conduta que você vai agir do seu modo, você sabe que aquilo é seu. Aí você pode agir ou não por causa dessa interferência, né? Então, eu acho que esses opostos, eles estão muito relacionados a tudo isso, né? Por exemplo, a ingratidão que você falou, eu vou falar até dessa pandemia. Quantas vezes eu me senti angustiada, triste, inclusive falei contigo, porque o sentimento a gente tem que acolher ele, ele vem e a gente tem que sentir.
Agora, quando eu lembrei de um videozinho que me mandaram do olho, assim, sabe? Aí quando você olha, né, só com o olho, que você fica vendo aquele monte de coisa ruim, né, que tá acontecendo, assim, né? Você começa a emanar aquilo, né? Aí quando você abre o outro olho, aí você fala, uau, mas eu tô com os meus filhos, eu tô com a minha família, eles estão saudáveis, eu tô podendo, né? Porque eu precisei abrir mão de muitas questões profissionais minhas para acolher a minha família, né? Para estar lá fazendo comida, para limpar a casa que não tem ninguém me ajudando. Então, quantas vezes eu detesto limpar a casa, né? Vai lá, a vassoura tá quase quebrando a vassoura. Isso é uma forma de ingratidão, né? Aí, sabe? Mas aí é o que eu falo. Aí entra de novo, eu não sei se eu tô conseguindo passar esse entendimento para você vai me falando, Tida. Sim, você tem que colocar a autoobservação. Se você não se observa, entendeu? Aí você fala assim: opa, eu tô agindo no meu oposto. Aí você abre esse outro olho, sabe? Que fica aquele lá assim, ai, que saco limpar essa casa, mas todo saco cheio. Aí você abre o outro lado e fala, uau, eu tenho uma casa, né? Eu tenho essa possibilidade de ter uma casa, de estar com a minha família aqui, de ter alimento dentro de casa, que graças a Deus aqui na minha casa não está faltando. Porque a gente abre a porta da compaixão com o outro. Por isso que eu falo, eu acho que as forças, elas abrem tantas portas e janelas na nossa vida, né? Que às vezes a pessoa olha aquela ferramenta, né, quando vem do via e fala, o que que eu vou fazer com isso, né? Precisa realmente de alguém, de um mentor que direcione e mostre que aquilo lá abre janelas internas. E aí você abre luzes que falam, uau! Olha só, aí você pode, né, olhar para o outro, ajudar o outro de alguma forma. Se na tua casa tem alimentos, tira os excessos, coisas que não são necessárias e doa para alguém que precisa. Que seja para um vizinho seu que está passando necessidade, que seja para a mulher que te ajuda na limpeza e que não está podendo vir na sua casa, né? Outra coisa que eu queria falar também, por exemplo, dos meus filhos, eles estão com aulas online, assim, ó, sufocadas, né? E aí, meu filho deu aquela angústia nele, aquele desespero nele, né? E eu abracei ele assim e falei assim: calma, mamãe tá aqui com você. E a gente também tem que ter, assim, essa gratidão por estar tá tendo as aulas, tudo bem, mas você também acolher o seu filho, que é sufocante, porque em casa, que nem eu faço tirar o pijama, né? Aí a gente pega e fala assim: vamos acordar, lava o rosto, eu faço aquele mega café da manhã, sabe? Cheio de coisa, para eles animarem. Porque se imagina, se eu ficar deitada na cama e falar assim: vai, filho, vai lá estudar, né? A Ele não. rotina tem que ser tentar levar a rotina, né, o mais perto da rotina que é. Mas aí. Exato, mas porque em casa, que nem ele já fez, ele pegou o fone, deitou assim, dorme, né? Dorme. Aí eu não fui lá, aí na hora eu pensei, né? Aí eu usei a compaixão, falei assim, poxa, eu também faria isso, né? É um saco, é diferente de estar ali ao vivo. Aí como que eu passo a gratidão por ele ter, tá estudando numa escola boa, que consegue dar esse suporte, né? Então eu vou conversando com eles também, falo assim, olha, como que tá a escola pública? Muitas escolas não têm essa infraestrutura, então a gente tem que ir mostrando os dois lados para eles conseguirem entender esse valor da gratidão e essa força da gratidão como algo que realmente tem que ser reconhecido. Porque senão eles começam a achar, os filhos da gente, aquilo é normal. E não é normal. Muitas pessoas não têm esse acesso, não têm essas possibilidades. E isso no meu trabalho que eu vejo muito, sabe? Né? As pessoas, as crianças, elas têm tanto tudo que elas esquecem de agradecer e dar valor naquelas coisas, pelos excessos. Uma das coisas que eu acho que é importante que você falou aqui, Raquel, a gente ensina pelo exemplo, né? Então não adianta você querer colocar valores na sua família e nem colocar, né, fazer com que a gratidão funcione ali, se você não der o exemplo. Então eles aprenderam, porque essa é uma força realmente muito presente em você e você está o tempo inteiro agradecendo. E aí você acaba passando, né, por osmose, como você falou, né? Eu queria
falar um pouquinho sobre os benefícios da gratidão, né? Gratidão, ela é não só uma força, mas uma grande ferramenta usada pela psicologia positiva para despertar emoções positivas em nós. Então, a gente tem lá aquele cérebro ancestral, né, preso em pensamentos ruins, é um velcro, né, para pensamentos ruins, e teflon para coisas boas. Então, a gente sempre se apega no ruim e sempre o nosso foco está mais voltado para o que está acontecendo de ruim, né? E a gratidão, ela nos ajuda a mudar esse foco dentro do nosso cérebro, ela consegue mudar os nossos caminhos neurais para a gente se tornar mais positivo, ó, o que a Fer está falando aqui, trabalho de mudança de pensamento da Raquel, do negativo para o positivo. E é isso que a gratidão faz, sabe, Fer? Você está acostumado com o foco, né, para a vida, olhar a vida de uma maneira, e aí você, com a gratidão, consegue transformar esse olhar e começar a ver diferente, como a Raquel, né? Na palavra da Raquel aqui, ela está mostrando a gratidão em prática, né? Essa mudança de olhar, né? Poxa, eu vou olhar que tá tudo ruim, que é a crise, vou começar a reclamar, ou eu vou agradecer porque eu estou na minha casa, no conforto, com a família, né? Então é bem esse olhar e é bem isso que a gratidão traz. E aí os benefícios da gratidão são diversos, assim, comprovados, né, Raquel? Uma melhora na saúde mental, até na saúde física, essa mudança de mindset. Tem estudos aí com doenças coronárias, com depressão, com ansiedade. Então, ela é, além de uma força, né, ela exerce um papel importante dentro da psicologia positiva. A Yara que fala que saber que podemos usar todas as 24 forças segundo a situação. É isso aí. A gente oscila, né? A gente sempre tem aquelas forças que são mais desenvolvidas em nós, que são mais presentes, mas a gente também oscila e também usa as forças conforme a necessidade. Então, eu tenho visto muita gente, eu tenho a força da criatividade, né, que eu falei ontem sobre ela, que eu adoro falar e eu uso bastante. E eu tenho visto muita gente usar essa força agora no momento de crise, né, que está precisando se reinventar, que a pessoa assim trabalhava assim, né, e de repente a crise aconteceu, não tem outro jeito, vou ter que ser criativa, é mais ou menos isso que acontece. Então, a gente acha que a gente não tem uma força, às vezes, né? As pessoas acham que não conseguem ser gratos, mas consegue, né? Quando você precisa, você consegue, e quando você quer, você consegue acessar essa força também. A Raquel deu vários exemplos aí, eu acho super legal que você falou do sentido, né? De encontrar um sentido para aquilo que você está agradecendo, para realmente vir do coração. Eu tenho, desculpa, uma outra estratégia, que é o que a gente fala bastante na psicologia positiva, que é fake until you make, né? Faça, fale, erre até aquilo se tornar parte de você. Então, para a gente fazer esse treinamento de hábito, né, Raquel, é importante que a gente force um pouco no começo mesmo, porque para quem não é natural, às vezes não vai surgir, né? Então, assim, faça até você começar a sentir mesmo aquilo. E uma das formas de você fazer é o diário da gratidão, né? Que é o conta como é que funciona o diário da gratidão. O diário da gratidão é assim, você tem que ter um caderninho ou você tem que ter um potinho com aqueles post-its assim, e aí você escolhe uma hora do dia, né, que você esteja mais tranquilo e coloca o que você é grato naquele dia. Desde coisas simples a coisas mais assim, né, significativas, como parar para tomar aquele cafezinho gostoso que você aprecia e que te dá aquela sensação de leveza, né? Como você sentar com o seu filho e brincar, né, de aviãozinho. Eu fazer espadada com meu filho, sabe? Então, assim, eu todos os dias eu utilizo o meu diário da gratidão. Eu tenho um caderninho, vou pegar até aqui, ó, para mostrar para vocês. Baixando aqui, olha, esse aqui é meu diarinho da gratidão. E eu anoto, tá vendo? Ó, eu anoto aqui assim, ó, todos os dias. E assim me ensinou uma coisa bem mais um pouquinho mais elaborada. Então eu anoto
pelo que eu sou grata, e eu coloco os motivos que eu sou grata, sabe? Eu coloco de 3 a 5 motivos. Por que que eu sou grata por aquele acontecimento, né? Por eu estar brincando com meu filho. E isso vai te dando uma percepção de quem você é, porque muitas vezes a gente não sabe quem, como eu falei, a gente não sabe quem a gente é. Porque a gente tem tantas cascas impregnadas pela nossa criação, né? Da forma que a gente foi educado na escola, dentro de casa, que a gente não consegue se perceber. E quando a gente anota, por isso que eu falei, anotar para mim, eu sou muito disciplinada. Então, anotar para mim é uma riqueza muito grande, porque quando eu leio aquilo, às vezes até eu acho que eu fui abduzida, sabe? Eu falo, uau, você nem acredita às vezes que você escreveu aquilo, sabe? É um troço doido. Mas o autoconhecimento é isso, gente. É que nem eu falo assim, às vezes a pessoa fala, tem que ser cientificamente comprovado. Você sabe o que é cientificamente comprovado? É feito várias e várias vezes com um X de pessoas, né? Grupos de pessoas. As pessoas esquecem que é essa chatice, né? Para ser cientificamente comprovado alguma coisa, né? Mas para que a gente valide alguma coisa, ela precisa desse exercício diário de prática, de persistência, né? Então às vezes, e eu me permito, eu acho que uma coisa que eu vou falar aqui é que eu sou craque nisso, assim, sabe? É expor as minhas vulnerabilidades. E eu exponho isso para os meus filhos, entendeu? Que nem às vezes eu falo assim, você viu a mamãe, que atitude tosca que a mamãe teve? Então, eu fui, eu falo, entendeu? Só que eu tenho a meu favor, por exemplo, meus filhos não, nunca eles falam assim, mas olha que você fala. Não, porque eles já sabem que eu falo, né? Olha, imbecil, olha o que eu fiz. Vê se pode. A mamãe agiu pela impulsividade. E aí eu vou trabalhando com eles. De que forma que você gostaria de reagir? Né? Porque ao invés de, aí você já trabalha aí, né, que é o meu trabalho, ao invés da criança, né, querer que os adultos fazem muito isso, apontar o dedo para você, mas olha o que você faz. Você dá o exemplo, pois é, olha só o que eu fiz. Eu fiz isso, tô me sentindo péssima. E você, de que forma que você quer reagir quando uma situação dessa aparecer na sua vida? Você quer reagir diferente? Você quer ser uma pessoa melhor do que eu fui? Isso é se mostrar vulnerável. Muitas vezes os pais não conseguem se mostrar vulneráveis e eles querem defender que eles erraram ali, mas por que eles tal, coloca aquela teoria toda, né? Aquela máscara toda, sou pai, sou mãe. Não é porque você é pai, você é mãe que você não erra. Você erra e quando você mostra isso para o seu filho, é o presente que você dá para ele aprender e conseguir refletir que ele deseja agir diferente, que ele quer fazer de uma outra forma, que ele quer se empenhar para não escorregar como você escorregou ou então ter que vivenciar isso lá na vida adulta. Ele pode começar hoje, né? Perfeito, perfeito, maravilhoso. É que eu falo com o coração, né? Vocês viram, né, gente? Eu coloco força e eu vou aumentando a voz, né? Você sabe que quando a gente fala sobre a nossa força, a gente traz uma força junto. Eu acho que a maioria de nós traz junto quando a gente fala sobre uma força de assinatura, que é a força que a gente vai falar amanhã, a força do entusiasmo. Ai, é. Porque a gente se conecta tanto com aquele assunto, aquilo faz Nossa, parte. não, vai ser com a melhor pessoa, né, Cintia? Tem gente mais entusiasmada que o Reinaldo. A gente conecta muito, né, Raquel, com aquilo é tão natural para nós e faz parte da gente, que quando a gente fala sobre aquilo, parece que, né, dá uma aula ali. Por isso que eu achei legal fazer essa série, porque as pessoas certas para falarem das forças são as pessoas que têm aquelas forças como de assinatura, né? Não dá para ser diferente. Talvez eu tenha que falar de uma ou outra, não sei se eu vou conseguir todo mundo aqui, né? Até estão convidados aqui, quem está na live, a falar de suas forças, quem souber. Olha que lindo que a Yara colocou aqui. A Yara é lá da Venezuela e está morando nos Estados Unidos. E ela fez o curso com o Henrique Bueno, quando ele fez o curso do Robin lá nos Estados Unidos. Ela falou aqui, gratidão é a magia que faz o cotidiano extraordinário. Olha que lindo isso, né? Eu queria falar sobre uma coisa, sobre o diário, né, da gratidão. Sobre a importância de você colocar o porquê, principalmente nesse início, que talvez você não esteja bem treinado, ou talvez o diário não faça parte, por mais que você seja grato, você não consegue
escrever sobre aquilo, né? É importante para que você comece a entender não só se conhecer, mas também o efeito disso na tua vida, né? Entender esses significados que a Raquel falou. Se eu sei por que eu sou grato, aquilo tem algum sentido para mim, então você vai buscar aquele sentido, né? E você vai deixar de agradecer por qualquer coisa. Você realmente vai agradecer pelo que faz sentido para você. Então, se eu agradeço lá o café do dia, como a Raquel falou, por que eu estou agradecendo, né? Vou dar um exemplo. Ah, porque o café me dá uma energia diferente para o dia. Ah, porque o café quentinho é um privilégio que eu estou tendo, né, nesse momento. Ah, porque o café ele tem cheirinho de coisa antiga. Não sei. E aí você encontra os significados, né? Quando você coloca o porquê. Então é super importante esses porquês, pelo menos no início. Tem aplicativo que você pode fazer o Diário da Gratidão. Nada melhor que escrever à mão. Mas quem não consegue, para começar, tem aplicativos. Tem um aplicativo chamado Lojong, que eu acho ótimo, que ele é sobre mindfulness, mas ele também tem um Diário da Gratidão, em que você pode gravar a voz, né? Agradeço por isso, aquilo, e ele escreve o que você grava. Então, tem várias formas, né, da gente usar essa ferramenta a nosso favor, essa ferramenta não, essa forma de ser, né, que é linda, e diversos benefícios também. Eu acho que você já falou, né, Raquel, de como usar a gratidão na crise, quando tem uma frase aqui, deixa eu só ler, que eu acho que essa frase é bem legal, uma frase que já existe, você colocou aqui, quanto mais agradece, mais coisas boas acontecem. Então, essa parte da crise, né? De como usar nesse momento a gratidão, como que ela pode te ajudar nesse momento. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, pode ser? Pode. Com a presença do meu gatinho aqui agora. Então, eu vou falar até do que você disse, que eu acho que é essencial. Quando você escreve os porquês, você entende o significado das coisas, né? E os significados dessas coisas, como você citou do café, que para mim o café é uma das coisas que eu gosto, que eu aprecio, porque ele me dá essa sensação de estar em flow, né? E eu sinto um quentinho, um acolhimento de mim mesma. Quando você olha por significado que tem aquilo para você, é quando você enxerga que as coisas elas têm que vir de dentro para fora, né? E não de fora para dentro. E nesse momento é fundamental isso, sabe por quê? Porque você não vai se arrumar para sua amiga falar que você tá bonita, né? Você não vai colocar um cabelo todo arrumado, fazer um reflexo para você ir numa festa e as pessoas elogiarem o seu cabelo. Talvez agora ele vai estar até mais com a raiz preta, né? Porque as pessoas não estão atendendo. Então, quando você vai se arrumar e você vai agradecer por você estar tendo esses momentos contidos, é por você estar com você mesma, por você estar se permitindo olhar para quem você é. Quando você pentear o seu cabelo, quando você arrumar o seu cabelo, vai ser para você se sentir bem quando você se olhar no espelho. Não é para mostrar para ninguém. Então, a maior valiosidade dessa pandemia hoje é as pessoas conseguirem enxergar o que tem de dentro para fora. E aí que ocorrem as maiores ansiedades e que todos nós estamos suscetíveis a isso, né? Porque a gente quer sair, a gente quer conversar. E ser reconhecido pelo outro é a maior dor do ser humano. E nesse momento você não tem isso. Pelo contrário, você pode pôr o salto que for, mas você vai sair com aquela máscara horrorosa na cara, né? Que nem o seu batom vai aparecer. E aí? Você vai se sentir horrorosa? Não. Você vai sentir fazendo parte da solução. Então, quando a gente começa a enxergar os desafios da vida como uma oportunidade de limpar todas essas misérias que nós temos dentro de nós,
é quando a gente se abre para as infinitas possibilidades de curar isso que está nos afetando e se abrir para colocar em movimento o que eu posso fazer para ser parte da solução e não parte do problema, que é o que maior a gente vê aí de reclamações de pessoas debulhadas na questão, sem fazer parte da solução. Essa, para mim, é a maior valiosidade de tudo isso. E aí, o que você acha? Achei ótimas as tuas colocações. Para fechar, eu queria que você falasse um pouco mais sobre, porque eu entendi esse olhar, né, diferente para a crise e tal, mas vamos tentar pegar a gratidão. A gratidão. Como que ela pode nos ajudar nesse momento? Então, eu vou tentar colocar então de uma forma mais amorosa, né? A gratidão, para mim, ela me ajuda no dia a dia nessas questões que eu disse. Por exemplo, eu tô mais sobrecarregada para fazer a alimentação da casa, tendo que me organizar, a limpeza. Tem coisas que é mais suaves, né? Passar roupa, lavar roupa. Então, eu não gosto, tem coisas que eu detesto fazer. Então, eu estou utilizando a gratidão para colocar mesmo assim, eu agradeço por estar tendo esse momento com a minha família, onde nós estamos mais unidos, onde eu posso olhar para eles com mais presença, fazer essas coisas gostosinhas para que eles comam, eu os alimente, né? Das coisas que eu não gosto, que aí eu uso o meu oposto, né? Que eu quero, vem aquela vontade de começar a querer reclamar. Ou então aquela angústia, né, de falar assim, eu quero sumir daqui. Uhum. Eu me permito sentir tudo aquilo, mas aí eu uso essa minha força da gratidão para olhar com os olhos lá que eu te falei, né? Eu tô olhando só com o olho ruim, né? Aí eu abro o outro olho e falo, gente, mas tem coisa boa aqui para eu olhar também. E cadê essas coisas boas? Olhar, né, que você já tinha falado, legal. Eu só quis resgatar isso, que eu acho que é importante. E esse, eu rio quando a Raquel faz assim, porque eu mandei um vídeo para ela ontem fazendo umas caretas, né, Raquel? É, E aí, a outra coisa que eu acho que é importante a gente falar aí para fechar sobre a gratidão é que tem muita gente que acha que as pessoas que são gratas, elas são acomodadas, né? Tipo, agradeço, né? Tá caindo o mundo, agradeço, né? E, na verdade, tem estudos, eu não sei dizer agora de cor, assim, os dados exatamente do estudo, se você lembrar, Raquel, tem numa aula do Nano lá, mas é um estudo que compara as pessoas que deram os desafios para as pessoas, né? Alguns, vocês têm que cumprir isso até o final da semana. E aí, eles estimularam a gratidão, o diário da gratidão para um dos grupos e para outro grupo, não. E o grupo que fez o Diário da Gratidão conseguiu se empenhar mais para cumprir as metas e cumpriu mais rápido que o outro grupo. Então, essa coisa do conformismo, que às vezes muita gente acha que a gratidão leva ao conformismo, é errada, né? Pelo contrário, quem é grato, por estimular as emoções positivas e por estimular um monte de coisa no nosso cérebro, né, acaba se esforçando mais e tem resultados melhores e mais rápidos. Olha que legal. Então, aí eu vou além, né, Cíntia? Porque assim, bom, quem me conhece sabe que eu sou apaixonada pelo Ho'oponopono, né? Eu tenho isso muito forte dentro de mim. E nos estudos do Ho'oponopono se fala assim: quando aparece um desafio na sua vida, você sempre tem que parar, respirar, sentir a dor que vem, que é natural, mas olhar, eu não estou enxergando a figura completa, né? Porque a gente não sabe o motivo que aconteceu determinada coisa na vida da gente, mas aquilo é para nos ensinar algo muito maior do que nós podemos enxergar com os olhos. E quando vai passando o tempo, eu acho que todos aqui têm experiências disso. Às vezes acontece uma catástrofe na sua vida, aí com o decorrer da vida você entende os motivos daquilo. Você fala, uau, isso precisava ter acontecido para hoje eu ser quem eu sou, ou para hoje eu ter as habilidades que eu tenho, para hoje eu ser a profissional que eu sou, para hoje enxergar de um outro jeito que me conduza a uma vida melhor todos os dias.
aquilo aconteceu para hoje, eu consegui ensinar os meus filhos a liberar essas crenças malditas que me aprisionavam, né, em um vitimismo contínuo, né? É isso. E tudo isso eu sou grata, porque se eu não tivesse. Eu tenho essa facilidade mesmo de reconhecer as minhas misérias. Eu falo delas com muita naturalidade. Eu sei que isso não é fácil para todo mundo, né? Eu estava até conversando com meu marido ontem de coisas feias que eu fiz. Ele fala: Nossa, você fala tão natural. Eu falo porque para mim é natural, porque eu aprendi com isso. E hoje eu consigo ser uma pessoa melhor. E hoje eu consigo mostrar para meus filhos diferente. E eu sei que isso veio de uma criação minha. E hoje também eu tinha muitas questões com a minha mãe, muita raiva até da minha mãe por coisas que eu vivi como adulta. E hoje eu amo a minha mãe incondicionalmente, porque eu aceito tudo que ela pôde me oferecer do jeito que ela é. Ela não sabia me oferecer de outro jeito, ela não tinha ferramentas como eu tenho hoje, né? E muitas vezes a gente usa essa ingratidão para acusar a mãe da gente, né? Para acusar quem foi o que colocou a vida, né? A nossa vida no mundo, que foi o maior presente. Ela me deu a vida, né? Então, essa era uma das minhas formas de ingratidão. Eu acusava ela, né? Ah, por isso que isso, olha o que eu sofri. Aí eu sou miserável por causa disso. Não, eu sou miserável se eu quiser ser miserável, porque hoje eu tenho como estudar, eu tenho como arregaçar as mangas, que é bem o que você falou. Não tem, a psicologia positiva, ela é muito errônea para quem não conhece. Ela não tem nada a ver de olhar com, eu gosto como você fala dos óculos lá, de sol, né? Né? Pelo contrário, se você não fizer a sua parte, não tiver atitudes diárias, como eu frisei muito aqui, diárias, e escorregar, falar, merda, fiz essa porcaria de novo. Estamos falando da gratidão. Fui ingrata de novo. Eu dou uns tapas em mim, sabe? Vai lá, Raquel, recomeça, minha filha. Tem dia que eu reclamo o dia inteiro. Aí no outro dia eu falo, então, bora, né, Raquel? Vamos lá, lindona. Cadê a gratidão na sua vida? Eu falo assim pra mim, vamos lá no caderninho. Olha o caderninho. E vai, sabe? Eu brigo comigo. Mas eu recomeço. E eu erro muitas vezes, gente. Mas eu recomeço todas as vezes. Todas as vezes. Tem uma Porque coisa aí que eu acho que eu vou te chamar se não tiver ninguém para falar, que é a força da perseverança. ai, não é verdade? E alguém tão perseverante quanto você, meu Deus do céu. E eu admiro muito isso em você. E eu caio, né, Cíntia? Ou eu vou no abismo. Levanta, gente, tem que levantar de novo e de novo. Porque você tem a escolha. Você vai continuar no abismo ou você vai se levantar de novo? Porque se levantar de novo te dá aquilo que eu falei, as infinitas possibilidades, né? Agora, se você ficar lá no abismo, você vai ser o quê? Vítima da vida, miserável, só ficar reclamando, atrair um monte de gente chata de novo. Porque quanto mais a gente foca naquela energia negativa, mais gente chata vem buzinando, reclamando, e aí você fica naquela miséria toda. Eu quero só fazer uma contribuição aí com o que você falou, que eu achei fantástico o que você falou. Eu acho que é isso mesmo, né? A gente, ó, levanta, dá a volta por cima, amanhã é outro dia e vamos recomeçar, né? Maravilhoso. Uma coisinha que a gente precisa fazer, até para não ficar se sentindo tão mal com os nossos erros, é trabalhar o auto-perdão, né? Para não ficar se chicoteando e se punindo, né? Ó, de novo, tá errando, tá errando. E eu acho que a psicologia positiva, esse conhecimento, né, todas essas práticas que a gente tem, possibilita a gente de sim olhar o erro e se entristecer com isso, porque é normal, não é assim, ah, errei, ha, não é assim, né? A gente sofre, dói, mas para a gente não ficar se punindo, porque tem gente que se afunda nisso, né, Raquel? A Cintia me ensina. Eu ainda não tenho essa qualidade, viu, gente? Eu me chicoteio bastante. Você tem. Você se afunda naquele momento, mas no dia seguinte você já está bem. Então, eu acho que hoje você consegue, porque é importante a gente sofrer também pelos nossos erros, é importante que aquilo, que a gente elabore aquilo, então aquele tempo, né, de raiva, de pena, de mimimi, né, de pena de nós mesmos, tá? É ótimo. A diferença é que com a prática, e eu vejo muito isso em você, talvez você não perceba, com a prática, com o dia a dia, a gente vai se tornando muito mais resiliente e de uma forma muito mais rápida a gente volta
né? Que nem a resiliência diz, ó, o estado natural melhora, né? O estado natural. Então, e aí, a resiliência e o auto-perdão. Né? Tudo bem que você errou, tá tudo bem, né? Autocompaixão, né? Você fazer carinho em você, você entender que é humano, permissão para ser humano, né? E aí, beleza. Com isso, sofro, me perdoo, me abraço e vou à luta de novo para fazer diferente, fazer melhor, né? Para colocar a minha melhor versão no mundo, que é o que a gente estava falando naquele final de semana na aula do Nano. Maravilhoso, amei. Ah, e essa só, eu queria só completar isso que eu acho bem legal, que nem você falou do perdão, né, do auto-perdão. Na realidade, o perdão é um erro quando a pessoa fala assim, ah, eu perdoei alguém. A gente não perdoa ninguém, gente. A gente só perdoa a nós mesmos por permitir que aquela situação se repita de novo na nossa vida, por aquela pessoa ter ultrapassado o limite de novo na nossa vida. A gente tem que se perdoar, né, por tudo isso. Porque enquanto a gente não se perdoar, a gente não consegue curar as feridas. As cicatrizes ficam lá, mas a gente tem que curar essa ferida para que quando ocorra de novo, a gente haja de um outro lugar. E é isso que faz com que a gente cresça como ser humano e se desenvolva. É isso, gente. É quando diante de uma mesma situação, você consegue reagir de um outro jeito e agir de uma nova forma. Pronto, você cresceu como pessoa quando você faz isso, né? Aqui, Aplausos para nós! bom, a gente tem ainda 2 minutinhos, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, acho que o pessoal gostou. Aí, ó, valeu, Fê, você, ó, show, Cirlei, obrigada também, eu vi algumas coisas, eu não consegui ver de todo mundo que tava aí, mas brigadão, de coração, por vocês participarem, eu fico muito feliz e entusiasmada. Gratidão, Raquel, mais uma vez por estar aqui. Essa aí eu vou conseguir Gratidão. gravar, viu? Porque é a primeira vez que É, enfim! eu olha, muito inspirador. Isso aí, amiga. Não conseguiu colocar no YouTube, né? Se perdeu a live, assim como o Foi. Henrique, nem não, um dos primeiros ali não deu. Então, essa vai estar disponível 24 horas aqui, depois vai para o canal do YouTube. E amanhã a gente tem o Reinaldo Paiva, que também é aluno e mentor do Nano, que vai falar sobre entusiasmo, que é uma força muito presente nele. Nossa, E, delícia vai Raquel, ser. eu tenho a te agradecer por esse momento, gratidão. Ai, eu também. Gratidão. Tá bom? Obrigada, obrigada por todos que estavam aqui com a gente, viu? Um beijo enorme para todos Beijo vocês. enorme. Tchau. Tchau.